Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James 1611, que é distribuído no Brasil pela BV Books. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres: Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu ministro. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando a Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimais, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhes procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda, procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha, mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia na Pisídia e entraram na sinagoga no dia do Shabat e assentaram-se. E após a leitura da lei e dos profetas, os governantes da sinagoga lhes mandaram dizer: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então Pedro, levantando-se e acenando com sua mão, disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo quando eles habitavam como estrangeiros na terra do Egito, e com braço forte os trouxe de lá. E por um período de quase 40 anos, suportou seus costumes no deserto. E eles, destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividiu-lhes a sua terra por sorte. E após isso, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes até Samuel o profeta. E depois eles desejaram um rei, e Deus lhes deu a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Da semente deste homem, Deus, conforme a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus, tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Mas João, concluindo sua carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que após mim vem aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar as sandálias.
Homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós a palavra desta salvação é enviada. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus governantes condenaram-no cumprindo as vozes dos profetas que se leem em todos os dias do Shabat. E embora não achassem alguma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o colocaram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele foi visto por muitos pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para com o povo. E nós declaramos boas novas a vós, como a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo. Tu és o meu filho, e hoje te gerei. E quanto a respeito que ele ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção, ele assim disse: Eu certamente dar-vos-ei as misericórdias de Davi. Portanto, ele também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com os seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através deste homem vos é anunciado o perdão dos pecados, e por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e perecei, porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, mesmo se um homem vos contar a vós. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no Shabat seguinte lhes pregassem as mesmas palavras. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiram a continuar na graça de Deus. E no dia do Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: Era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: Eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram dos seus termos. Mas sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitavam os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por longo tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça,
permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. Mas a multidão da cidade estava dividida. Uma parte estava com os judeus e outra parte com os apóstolos. E havendo um motim, tanto dos gentios como também dos judeus com os seus governantes, para os insultarem e apedrejarem, tomando conhecimento disto, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha. E ali eles pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo homem enfermo em seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar, o qual, fixando seus olhos nele e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes, dizendo em língua da Licaônia: Os deuses desceram até nós na semelhança de homens. E eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Então o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade, trouxe bois e redes para os portões e queria oferecer sacrifícios com a multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram-no, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, gritando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens de paixões semelhantes como vós, e vos pregamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o Senhor e a terra e o mar e todas as coisas que nele há, o qual, nos tempos passados, deixou de andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, e nisto fez bem, dando-nos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo nosso coração de alimento e de alegria. E com essas poucas palavras impediram que as multidões fizessem sacrifícios para eles. E vieram certos judeus de Antioquia e de Icônio, e persuadido o povo, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que ele havia morrido. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, ele partiu com Barnabé para Derbe. E tendo pregado o evangelho naquela cidade e ensinado a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. E havendo-lhes ordenado anciãos em cada igreja, e tendo orado com jejuns, os recomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E eles, passando depois por Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que eles haviam cumprido. E tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles e como ele abrira a porta da fé aos gentios. E eles ficaram ali um longo tempo com os discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E descendo certos homens da Judéia, ensinavam aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muito alegria a todos os irmãos. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos,
e lhes declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar esse assunto. E, havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: Homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meio da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós. E não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós somos capazes de carregar? Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos como eles também. Então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: Homens e irmãos, ouve-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto, eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas, e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue. Porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lido nas sinagogas todo dia do Shabat. Então agradou aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, enviar homens escolhidos de seu próprio grupo a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, principais homens entre os irmãos. E escreveram cartas, por intermédio deles, sobre este assunto. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos enviam saudação aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidai-vos e guardar a lei, aos quais nós não damos tal mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais vos anunciarão as mesmas coisas de boca, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais carga alguma, exceto essas coisas necessárias, que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos, e do sangue, e das coisas estranguladas, e da fornicação. Resguardando-vos dos mesmos, fareis bem. Que passem bem. Então, tendo sido despedidos, eles chegaram a Antioquia, e juntando a multidão, eles entregaram a carta. E quando a leram, eles regozijaram-se pela consolação. E Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os confirmaram. E tendo permanecido por algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos para os apóstolos. Mas agradou a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor com muitos outros também. E alguns dias depois,
Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo nome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles que eles se separaram um do outro. E assim Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu recomendado pelos irmãos à graça de Deus. E ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego, que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém, para que os observassem. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E eles, passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: venha a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. E navegando em Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E permanecemos por vários dias nesta cidade. No Shabat, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou dizendo: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram ao mercado até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade e ensinam costumes que não nos é lícito receber nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu seus pés no tronco.
Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: "Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui." Então ele pediu uma luz e entrou, e veio tremendo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, disse: "Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo?" E eles disseram: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." E lhe falaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, ele colocou alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados enviaram os sargentos, dizendo: "Soltai aqueles homens." E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: "Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, portanto, sai e ide em paz." Mas Paulo disse-lhes: "Eles nos açoitaram publicamente sem condenação, apesar de sermos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora eles querem nos lançar fora secretamente? De forma alguma, mas que eles mesmos venham e nos tirem daqui." E os sargentos comunicaram estas palavras aos magistrados, e eles temeram ouvindo que eles eram romanos. Então eles vieram pedir-lhes desculpas, e tendo-os conduzido para fora, pediram que eles partissem da cidade. E eles saíram da prisão e entraram na casa de Lídia, e quando viram os irmãos, os confortaram e depois partiram. Obrigada por mais um dia nos acompanhar nesta leitura bíblica, e que ela faça diferença na sua vida e transforme o seu coração. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e assim nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Aproveite para incentivar alguém a fazer a leitura bíblica diariamente. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica junto conosco, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que uma nova leitura for ao ar e faça o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Siga-nos também nas redes sociais do Facebook e Instagram. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.